Você consegue imaginar que respira 22.000 vezes por dia? Esse fato incrível destaca a importância da respiração para a nossa vida. Todos os dias, você e tudo ao seu redor fazem cerca de 22.000 inspirações, sustentando cada atividade sua. Respirar não é apenas um ato simples, é um processo complexo que envolve os pulmões, os músculos e até mesmo o seu cérebro. Quando você inspira, o oxigênio entra no corpo e, ao expirar, o dióxido de carbono é liberado. Essa troca é vital para a produção de energia que seu corpo precisa para funcionar. Curiosamente, mesmo que você não perceba sua respiração o tempo todo, ela se ajusta automaticamente de acordo com o nível de atividade. Por exemplo, durante exercícios físicos, a frequência respiratória aumenta para fornecer mais oxigênio. Não é surpreendente como algo tão automático como respirar pode impactar tanto sua energia e bem-estar. Então, da próxima vez que você fizer uma respiração profunda, lembre-se do trabalho incrível que seu corpo faz por você, 22.000 vezes por dia. Acredite ou não, os coelhos têm patas traseiras únicas. Enquanto gatos e cães se movem sobre almofadinhas duras, os coelhos usam uma estratégia diferente. As patas traseiras deles são, na verdade, peladas, cobertas apenas por uma camada espessa de pelo. Esse pelo funciona como um amortecedor natural, protegendo sua pele delicada ao aterrissar após um salto. Imagine como é pular na natureza e cair em superfícies duras sem almofadinhas como muitos outros animais. Essa pelagem fofinha também é importante para a aderência, evitando que eles escorreguem durante saltos impressionantes. Os coelhos são ótimos saltadores, capazes de pular até 3 vezes o seu comprimento de uma só vez. Essa habilidade os ajuda a se mover rapidamente no ambiente e é crucial para escapar de predadores. Então, da próxima vez que você ver um coelho no quintal, reserve um momento para apreciar suas patas traseiras únicas, que o ajudam a sobreviver na natureza. Você vai se surpreender ao saber que piranhas comem plantas. Ao contrário do que muitos pensam, nem todas as piranhas são os predadores ferozes que vemos nos filmes de terror. Na verdade, algumas espécies se alimentam principalmente de plantas e insetos, parecendo mais herbívoras subaquáticas. Esses peixes vivem em rios e lagos da América do Sul, onde frequentemente se alimentam da vegetação aquática. Suas mandíbulas poderosas e dentes afiados são ótimos para cortar fibras vegetais duras ou pegar insetos na superfície da água. Embora algumas piranhas às vezes comam peixe, a maioria prefere uma dieta mais saudável, composta por frutas, sementes e algas. Essa diversidade na alimentação mostra o quão adaptáveis as piranhas podem ser. Então, da próxima vez que você ouvir alguém mencionar piranhas, lembre-se de que elas não são apenas predadores ferozes, mas também participantes importantes de seu ecossistema. Não é fascinante? Você sabia que o TESS está mudando a forma de descobrir exoplanetas? Lançado em abril de 2018 por um foguete Falcon 9 da SpaceX, o TESS, ou Satélite de Pesquisa de Exoplanetas por Trânsito, tem uma missão empolgante de encontrar planetas fora do nosso sistema solar. Diferente do nosso Sol, esses exoplanetas orbitam outras estrelas, e o TESS atua como um detetive espacial, explorando esses mundos ocultos. Ele faz isso observando como as estrelas ficam mais fracas quando um planeta passa na frente delas, um processo chamado trânsito. Esse método permite que os cientistas determinem e analisem os tamanhos desses planetas e suas distâncias em relação às estrelas. Estudando exoplanetas, o TESS nos ajuda a entender a diversidade dos sistemas planetários no universo, alguns dos quais podem até ter condições para a vida. Imagine se descobríssemos um novo planeta parecido com a Terra. Com o TESS na linha de frente, a busca por vizinhos extraterrestres se tornou mais emocionante do que nunca. O que iremos descobrir a seguir? Vamos revelar a verdade sobre os vermes de escara. Esses grandes vermes redondos parasitas são conhecidos por se alojarem no sistema digestivo humano, especialmente na América Central. Pessoas que vivem em áreas pobres estão especialmente em risco. Às vezes, durante cirurgias, os pacientes podem enfrentar um fenômeno incomum, onde a anestesia faz com que esses vermes saiam do corpo por diferentes aberturas, o que pode ser bastante alarmante. Mas há esperança. Um remédio chamado Bendazol é eficaz na eliminação desses vermes. Após o tratamento, não é raro que os pacientes encontrem vermes em suas fezes nos dias seguintes. Embora esse processo possa ser desagradável, ele indica que o corpo está se livrando dos hóspedes indesejados. Com os devidos cuidados e tratamento, os afetados podem se recuperar completamente e voltar à vida normal.
As estrelas do mar, também conhecidas como estrelas do mar, têm métodos de reprodução incríveis que as diferenciam de muitos outros seres. Elas podem se reproduzir tanto de forma sexual quanto assexuada. Na reprodução sexual, as estrelas do mar liberam ovos e esperma na água, onde ocorre a fertilização. Esse processo pode resultar em uma grande quantidade de filhotes, dependendo da espécie. Por outro lado, na reprodução assexuada, as estrelas do mar possuem uma habilidade única de regeneração. Através de processos conhecidos como divisão e autotomia, uma estrela do mar pode crescer um novo indivíduo a partir de parte de seu braço. Se uma estrela do mar perder um braço, ela pode simplesmente recuperar essa perda, e em alguns casos, a parte cortada pode se transformar em uma nova estrela do mar. Essa incrível capacidade de regeneração não só as ajuda a sobreviver em condições de predação, mas também garante o florescimento de suas populações em diferentes ambientes marinhos. A natureza não é surpreendente? Surpreendentemente, é um fato que a geografia de Angola fascina. Angola é um país cativante no sul da África, conhecido por sua configuração geográfica única, que cria um rico mosaico cultural e potencial econômico. Situado entre a Namíbia ao sul, a República do Congo ao norte e a Zâmbia a leste, as fronteiras de Angola formam uma confluência de culturas diversas e comércio vibrante, enriquecendo a vida de seu povo. No entanto, o encanto de Angola não para por aí. A oeste, o país oferece acesso ao deslumbrante Oceano Atlântico, onde vistas costeiras impressionantes e praias lindas convidam tanto turistas quanto locais a explorar. Esta costa pitoresca não é apenas um banquete para os olhos, mas também uma artéria crucial para o comércio marítimo, posicionando Angola como um jogador-chave nas rotas de navegação regionais. Além disso, essa vantagem geográfica impulsiona a economia de Angola ao contribuir com seus ricos recursos naturais, incluindo petróleo e minerais valiosos. A interação entre terra e mar apresenta a Angola tanto desafios quanto oportunidades, moldando sua identidade e futuro. Portanto, se você é um amante da história, um entusiasta da geografia, ou simplesmente está em busca de vistas deslumbrantes, as fronteiras e a costa únicas de Angola certamente oferecem algo emocionante para descobrir. Surpreendente, mas a política de peso da Nova Zelândia afeta vistos para residentes. Este país insular tem uma abordagem única em relação à saúde, que pode influenciar a obtenção de residência. De acordo com suas regras de imigração, pessoas com índice de massa corporal, IMC, acima de um certo limite podem ter o visto negado. Isso significa que, para alguns candidatos, o peso pode ser um fator decisivo para o futuro deles. A política visa promover a saúde, reduzir custos com saúde e manter uma população saudável, mas gerou controvérsias e histórias reais de pessoas que foram negadas por causa do peso. Críticos afirmam que essa prática pode ser discriminatória e não leva em conta as circunstâncias individuais. Já os apoiadores acreditam que isso incentiva um estilo de vida mais saudável. No fim das contas, essa política levanta questões importantes sobre o equilíbrio entre saúde e inclusão. É justo julgar as pessoas pelo peso no contexto da imigração? Veja como os pássaros fragatas conquistam suas parceiras. Os rituais de cortejo dos machos são impressionantes. Esses pássaros, com suas penas pretas marcantes e envergadura impressionante, levam a reprodução a sério. Quando chega a hora de atrair uma fêmea, eles inflacionam seus enormes sacos de garganta vermelhos, que podem ficar maiores que suas cabeças. Imagine isso: um macho de fragata, empoleirado em um galho, enche seu saco de garganta de um vermelho brilhante, complementando seu deslumbrante display de penas. Enquanto ele chama com uma variedade de sons, as cores vibrantes e o tamanho impressionante de seu saco sinalizam sua vitalidade e saúde. Essa performance única é um destaque no mundo das aves. Quanto mais alto e vibrante ele parecer, mais chances terá de chamar a atenção de uma fêmea em busca de um parceiro adequado. De certa forma, é como um desfile de moda, onde apenas os mais ousados e brilhantes se destacam. Mas não é só aparência. Essas exibições também comunicam aptidão e desejabilidade. Então esses pássaros realmente sabem como se apresentar na busca pelo amor. Você ouviu falar do incrível falcão peregrino? Essa ave impressionante é a mais rápida do mundo, alcançando mais de 240 milhas por hora em um mergulho. Você pode imaginá-lo como um predador feroz, parecido com uma águia, mas, surpreendentemente, estudos genéticos mostram que o falcão peregrino está mais próximo dos papagaios coloridos do que dessas aves de rapina. Essa conexão inesperada destaca a diversidade e a interconexão da árvore genealógica das aves.
O corpo aerodinâmico do falcão peregrino e sua visão excepcional o tornam um predador notável, permitindo que ele caça pequenas aves em pleno voo. Essas adaptações o transformaram em um símbolo de velocidade e agilidade na natureza. Curiosamente, os esforços de conservação ajudaram o falcão peregrino a se recuperar de forma inspiradora após uma drástica redução de sua população devido ao uso de pesticidas no meio do século XX. Não é incrível como a ciência pode mudar nossa compreensão da natureza? Você pode se surpreender. Os redemoinhos de areia são incríveis. Esses fenômenos climáticos incomuns se assemelham a mini-tornados, mas surgem em locais secos e quentes, e não em tempestades. Os redemoinhos de areia se formam quando o sol aquece o solo, fazendo com que o ar quente suba rapidamente. Quando esse ar quente sobe, pode começar a girar, criando uma coluna em espiral que levanta poeira e detritos. Semelhantes a mini-vórtices no chão, os redemoinhos de areia podem atingir alturas de até 300 metros e se mover pelo deserto, frequentemente entretendo os espectadores com sua dança. Eles podem aparecer de repente, tornando-os imprevisíveis, mas também um espetáculo fascinante. As pessoas costumam notá-los em lugares como desertos ou estacionamentos em dias quentes. Embora não sejam perigosos como tornados, eles mostram a força e a brincadeira do vento. Então, da próxima vez que você estiver em um lugar seco e ver uma coluna de poeira girando, reserve um momento para apreciar o capricho da natureza. Muitas pessoas não sabem, mas tendemos a nos relacionar com pessoas parecidas. Estudos mostram que, ao escolher parceiros românticos, as pessoas costumam se atrair por quem possui características semelhantes, especialmente em 5 traços de personalidade principais: amabilidade, responsabilidade, neuroticismo, extroversão e abertura. Por exemplo, uma pessoa educada e tranquila pode preferir um parceiro que também seja amável. No entanto, há um ponto interessante para aqueles que têm altos níveis de extroversão e abertura. Essas pessoas demonstram uma flexibilidade surpreendente em suas escolhas românticas e não se prendem a um tipo específico. Elas podem se relacionar com diferentes personalidades, pois gostam de novas interações e aventuras. Isso indica que, enquanto algumas pessoas preferem traços familiares, outras aceitam a diversidade e a novidade no amor. Essa flexibilidade pode levar a relacionamentos mais satisfatórios. Prepare-se para se surpreender com o assustador. O que era a cadeira de Judas? Este dispositivo medieval, ominosamente conhecido como cadeira de tortura, foi criado para instigar medo e extrair confissões de suas vítimas. Imagine uma grande cadeira sinistra coberta com entre 500 e 1.500 pontas afiadas, cada uma ansiosa para perfurar a pele de qualquer um que tivesse a infelicidade de sentar-se nela. Cintos prendiam a pessoa firmemente, tornando a fuga quase impossível. O que é ainda mais aterrorizante é que a cadeira de Judas podia ser aquecida, transformando este horrível instrumento de tortura em um sofrimento em chamas. Frequentemente utilizada por tiranos, tornou-se sinônimo de intimidação durante os sombrios episódios da Idade Média, quando as autoridades consideravam necessário extrair confissões. As vítimas suportavam essa experiência agonizante na esperança de obter informações valiosas ou uma confissão de crimes alegados. Embora o uso da cadeira de Judas tenha sido abolido há muito tempo, o simples pensamento de tal dispositivo serve como um lembrete assustador dos extremos que as pessoas alcançavam em busca da verdade. Felizmente, a justiça moderna adota práticas justas e métodos humanos. O que acontece quando a luz se comporta como onda e como partícula? Esse fenômeno fascinante é chamado de dualidade da luz e é fundamental para a física quântica. Imagine que você acende uma lanterna em um quarto escuro. A luz se espalha e preenche o espaço, como ondas se propagando em um lago. Esse comportamento ondulatório explica como a luz pode se curvar e criar arco-íris brilhantes ao passar por um prisma. Mas a luz não se comporta apenas como onda. Ela também se manifesta como pequenas partículas chamadas fótons. Quando a luz atinge uma superfície, pode expulsar elétrons, mostrando sua natureza particulada. Essa dualidade significa que a luz é única por existir em 2 formas, e as pessoas que usam dispositivos como lasers ou câmeras aproveitam essa incrível característica todos os dias. Compreender a dualidade da luz não apenas desafia nossas concepções tradicionais sobre física, mas também abre portas para tecnologias empolgantes, como a computação quântica. Então, da próxima vez que você acender a luz, pense na incrível dança de partículas e ondas acontecendo ao seu redor.
Você já experimentou o chocolate Cadbury Flake com sorvete? Essa deliciosa sobremesa de chocolate foi lançada em 1920 e desde então se tornou um doce favorito, especialmente no Reino Unido. O Cadbury Flake é conhecido por sua textura única e quebradiça, que o torna o complemento perfeito para o sorvete. Uma das maneiras mais populares de usá-lo é como cobertura para sorvete em casquinha, transformando um lanche simples em algo especial. Quando as pessoas pedem um 99 Flake, elas não recebem apenas uma casquinha comum. Elas desfrutam de uma combinação deliciosa da cremosidade do sorvete com o rico sabor do chocolate Flake. O nome 99 Flake está ligado à tradição de vendê-los em carrinhos de sorvete, o que o torna um favorito nostálgico para muitos. A combinação do sorvete gelado e a crocância do Flake cria um contraste que agrada ao paladar. Esteja você na praia ou no parque, o 99 Flake traz alegria e prazer a qualquer momento. Você já experimentou essa sobremesa icônica? Um fato incrível sobre a comunicação dos peixes. Você pode ficar surpreso ao descobrir que os peixes estão longe de ser silenciosos. Eles têm suas próprias maneiras únicas de se comunicar, mesmo sem cordas vocais como as nossas. Essas criaturas fascinantes produzem uma variedade de sons, cada um com um propósito em suas vidas subaquáticas. Os peixes se comunicam principalmente usando suas bexigas natatórias, que são órgãos cheios de gás que os ajudam a flutuar. Ao contrair ou expandir essa bexiga, eles conseguem gerar uma gama de sons, desde gemidos baixos até apitos agudos. Algumas espécies, como os peixes que grunhem, até usam dentes especializados para esfregar uns nos outros, criando ruídos rítmicos. Essa conversa acústica não é apenas divertida, ela desempenha um papel crucial em sua sobrevivência. Os peixes dependem dos sons para atrair parceiros, afastar predadores e declarar território. Imagine uma comunidade inteira agitada sob as ondas, onde cada som é significativo para as interações dos peixes, seja um garoupa territorial afirmando seu espaço, ou um peixe papagaio animado em uma conversa brincalhona. Então, da próxima vez que você estiver na praia ou à beira de um lago, lembre-se de que essas vibrantes sociedades subaquáticas não estão apenas nadando. Elas estão ativamente conversando, criando uma sinfonia de vida sob a superfície. Você pode se surpreender. Eglo existe em Nova York. A história de Eglo é uma mistura fascinante de criatividade e realidade. Inicialmente, era um lugar fictício, criado nos mapas como uma maneira astuta de pegar infratores de direitos autorais. No entanto, a história tomou um rumo inesperado quando motoristas curiosos, ao verem Eglo em seus mapas, decidiram visitá-lo. Esse aumento de interesse levou à abertura de uma loja aconchegante, orgulhosamente nomeada em homenagem à cidade fictícia. Com o crescimento do número de pessoas que souberam sobre Eglo, esse lugar imaginário começou a aparecer em outros mapas, transformando-se de uma simples fantasia em um ponto real no mapa. Esse fenômeno curioso ilustra perfeitamente como os mapas não apenas representam a geografia, mas também podem moldar nossa percepção e até criar novas realidades. Você consegue acreditar que um nome fictício se tornou um lugar encantador para os aventureiros? Um fato interessante sobre as baleias jubarte. Desde que foram listadas como espécies ameaçadas em 1966, sua população cresceu de cerca de 5.000 para possivelmente meio mil hoje. Essa recuperação incrível é resultado de medidas de proteção, como restrições à caça e a criação de áreas seguras para a reprodução. As baleias jubarte são conhecidas por suas acrobacias impressionantes, frequentemente saltando da água e batendo as nadadeiras na superfície. Elas se alimentam principalmente de peixes pequenos e krill, por isso, oceanos saudáveis são essenciais para seu bem-estar. Suas canções melodiosas podem se espalhar por grandes distâncias debaixo d'água, tornando-as um objeto interessante para pesquisas. O aumento de sua população destaca a importância da conservação e nos lembra da necessidade de proteger os ecossistemas marinhos. O que podemos fazer a seguir para ajudar outras espécies ameaçadas? Você conhece a tradição única do sumô no Japão? No Japão, os lutadores de sumô têm uma maneira surpreendente de se comunicar com os fãs através de uma prática chamada tata. Em vez de autógrafos comuns, esses atletas deixam suas impressões de mãos, criando memórias inesquecíveis para os admiradores. Esse método único é passado de geração em geração, refletindo a rica história e cultura do sumô.
Quando os fãs vão às competições, eles têm a chance de encontrar seus lutadores favoritos, que deixam suas impressões em papéis especiais ou souvenirs, deixando uma marca vibrante. Essas impressões de mãos não são apenas sinais. Elas se tornam valiosos souvenirs que os fãs podem guardar por muitos anos. A tradição do Tata destaca a conexão entre os lutadores e seu público, demonstrando respeito e gratidão de ambos os lados. É uma bela combinação de esporte e arte, onde cada criação é única e individual. Então, da próxima vez que você admirar um lutador de sumô, lembre-se do emocionante ritual do Tata, que aproxima os fãs do mundo desse esporte incrível. Você vai se surpreender. O Hood tem uma rica história. Criados na década de 1930, os hoods eram roupas práticas para trabalhadores em condições frias. Eles proporcionavam calor e conforto, tornando-se parte essencial do vestuário de trabalho. No entanto, os hoods realmente se tornaram um símbolo cultural na década de 1970. Atletas os consideravam ideais para aquecimento antes das competições, enquanto artistas de hip-hop os usavam com orgulho, deixando sua marca na música e na moda. Essa mudança transformou o hood de uma simples roupa de trabalho em um símbolo de autoexpressão e cultura urbana. Mas com essa popularidade vieram também controvérsias. Alguns começaram a associar os hoods a estereótipos negativos, gerando discussões sobre juventude, raça e identidade. Hoje, o hood simboliza resistência e comunidade, unindo diferentes culturas. É impressionante como uma coisa simples pode gerar debates tão intensos e transmitir mensagens poderosas, não é? Você sabe o que realmente define a aparência do javali de Wessex? Este animal único que vive nas incríveis ilhas de Wessex e nas Filipinas é conhecido por suas impressionantes verrugas, que podem crescer até 6 polegadas de comprimento no rosto. Essas verrugas não são apenas para enfeitar, elas ajudam na atração de parceiros e na demonstração de dominância entre os semelhantes. Além de seu charme, os javalis de Wessex têm uma crina vibrante nas cores preta e marrom, o que lhes dá uma aparência especial em ambientes tropicais. Mas isso não é tudo. Essas criaturas incríveis são muito sensíveis a temperaturas extremas. Quando o calor fica insuportável, elas tomam banhos de lama, que as ajudam a esfriar e protegem a pele do sol escaldante. Esse comportamento mostra o quão bem adaptadas elas estão ao seu ambiente. Ao entender as características e hábitos únicos do javali de Wessex, conseguimos perceber como os animais se adaptam para sobreviver em diferentes climas. Não seria incrível ver uma dessas criaturas incríveis na natureza? Você sabia que girafas emitem sons de zumbido umas para as outras? Pesquisadores descobriram que esses seres altos e majestosos se comunicam por meio de sons de zumbido de baixa frequência, que podem se espalhar por grandes distâncias. Essa forma de comunicação é importante para que as girafas possam se encontrar, especialmente em áreas densas ou em neblina, onde a visibilidade é baixa. O zumbido serve como um tipo de sinal, permitindo que mantenham contato com membros da família ou encontrem amigos, mesmo quando não os veem. Imagine uma girafa emitindo um suave som de zumbido que ecoa entre as árvores, ajudando os amigos a se reunirem. Essa forma fascinante de comunicação mostra como os animais adaptam seu comportamento para sobreviver em seu habitat natural. Também destaca a complexidade das interações sociais entre girafas, tornando-as ainda mais interessantes para estudo. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que ela pode conversar com outras bem longe daqui. Prepare-se para se surpreender com os desafios dos pilotos de Fórmula 1. Você pode ficar chocado ao saber que esses atletas de elite podem perder até 4 quilos durante uma corrida. Essa incrível perda de peso geralmente acontece devido à desidratação intensa e às altas temperaturas na cabine, que podem ultrapassar 50 graus Celsius. Imagine estar dentro de um carro, acelerando em alta velocidade, sentindo a adrenalina da competição e o calor insuportável ao mesmo tempo. Os pilotos precisam treinar não só seus reflexos, mas também seus corpos, para suportar essas condições extenuantes. Eles mantêm a hidratação e a saúde com dietas rigorosas e treinos para estarem prontos para os desafios da corrida. A cada volta, eles superam seus limites, equilibrando velocidade e resistência em um esporte onde cada segundo conta. Então, da próxima vez que você assistir a uma corrida de Fórmula 1, pense nos incríveis desafios físicos que esses pilotos enfrentam. E se eu te disser que a formação do Coldplay nunca muda?
Essa banda icônica mantém os mesmos 4 talentosos músicos desde sua fundação, há quase 30 anos. Fundada em 1996, Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman e Will Champion criaram um forte laço tanto no palco quanto fora dele. Ao contrário de muitas outras bandas que frequentemente contratam músicos para turnês, a unidade do Coldplay é parte de sua magia. Essa estabilidade não só cria um som único, mas também permite que eles cresçam juntos artisticamente, compartilhando experiências e se desenvolvendo como artistas. Desde as melodias marcantes de Yellow até a força hino de Viva la Vida, suas músicas refletem uma visão comum que ressoa com milhões. Essa dedicação e compromisso com sua formação original são raros na indústria musical moderna. Como você acha que essa durabilidade impacta sua música e a conexão com os fãs? Vamos desvendar a verdade sobre a cera e os ouvidos. A cera, ou cerume, não é apenas um incômodo. Ela desempenha um papel importante na saúde dos nossos ouvidos. Essa substância natural ajuda a prender poeira, bactérias e outras partículas pequenas, impedindo que cheguem ao tímpano. Curiosamente, nossos ouvidos fazem parte de um sistema que se limpa sozinho. Quando falamos ou mastigamos, os movimentos da nossa mandíbula ajudam a empurrar a cera para fora, permitindo que ela limpe os ouvidos de sujeira e detritos sem esforço extra. Mas os ouvidos têm outras funções. Eles também são considerados uma zona erógena, o que significa que podem ser bastante sensíveis ao toque e à estimulação. Essa sensibilidade os torna uma parte do corpo que muitos acham prazerosa. Então, da próxima vez que você pensar na cera, lembre-se de como é importante manter seus ouvidos limpos e como eles podem ser sensíveis. Quem diria que tanta coisa acontece nos seus ouvidos? Tem medo de perder o sinal do celular? A nomofobia é um medo real que muitas pessoas enfrentam hoje em dia. Esse medo está ligado ao pavor de ficar sem celular ou perder o sinal, mostrando o quanto a tecnologia está presente em nosso dia a dia. Imagine entrar em um lugar sem sinal ou esquecer o celular em casa. Para alguns, esse momento pode causar pânico, pois se preocupam com chamadas importantes ou notificações perdidas. O aumento da nomofobia pode ser relacionado à nossa conexão constante com amigos, família e até trabalho. Quando a tecnologia facilita a nossa vida, ela também pode nos fazer sentir vulneráveis sem ela. Isso levanta questões interessantes sobre nossa dependência dos smartphones. Será que estamos muito dependentes desses dispositivos? Compreender esse medo pode nos ajudar a encontrar um equilíbrio entre aproveitar a tecnologia e estar presentes em nossa vida cotidiana. Difícil de acreditar, mas Amsterdã enfrenta inundações com Humid. Este sistema incrível existe desde o século XV e mostra a longa história de inovações engenheirais da cidade. Humid, desenvolvido especialmente para gerenciar a complexa rede de canais, ajuda a proteger Amsterdã das inundações, o que é especialmente importante devido à sua baixa altitude. A cidade depende muito desses canais, não apenas para transporte, mas também para o controle das águas pluviais. Com o Humid, os níveis de água são monitorados com precisão, permitindo que os canais lidem com chuvas intensas e evitando transbordamentos nas ruas e nas casas. Essa infraestrutura inteligente se destacou ao longo dos séculos, adaptando-se às necessidades em mudança da cidade vibrante e preservando seu charme único. Hoje, o Humid é um exemplo de como a genialidade do passado resolve desafios modernos, garantindo segurança e beleza para os moradores e milhões de turistas em Amsterdã. Que incrível saber que um sistema do século XV ainda nos serve hoje. Surpresa! O primeiro motor de busca da web se chamava Archie. Em 1990, quando a internet ainda estava engatinhando, um estudante brilhante chamado Alan Entad, da Universidade McGill, em Montreal, criou uma ferramenta revolucionária que mudou a forma como encontramos informações online. Essa ferramenta, chamada Archie, tinha uma missão simples, mas inovadora: indexar e buscar arquivos em servidores FTP, que eram a principal forma de compartilhar arquivos antes da popularização da web. Hoje temos motores de busca sofisticados como o Google, que podem vasculhar bilhões de páginas em um instante, mas Archie foi o primeiro passo rumo a essa incrível capacidade. Basicamente, quando o conteúdo online começava a florescer, Archie ajudou os usuários a navegar pelo vasto e desconhecido território da internet, oferecendo uma maneira de localizar arquivos rapidamente. Imagine procurar na internet sem o Google.
Art coletava metadados sobre os arquivos que conseguia encontrar, permitindo que as pessoas buscassem documentos específicos por meio de consultas de texto. Esse esforço pioneiro lançou as bases para as tecnologias de busca avançadas que usamos hoje, tornando-se um marco crucial na era digital. Fato surpreendente sobre Selamat Korban. Em 2009, as tecnologias e o desenvolvimento moderno mudaram significativamente a região de Selamat Korban, resultando em um crescimento de mais de 90%. Esse salto não aconteceu por acaso. Abordagens inovadoras na agricultura, construção e saúde foram fundamentais para melhorar a vida da população local. Por exemplo, a introdução de sistemas de irrigação inteligentes ajudou os agricultores a aumentar a colheita, mesmo com recursos hídricos limitados. Ao mesmo tempo, as tecnologias de construção modernas permitiram erguer casas e infraestrutura que eram não apenas sustentáveis, mas também acessíveis. Como resultado, os moradores melhoraram suas condições de vida e tiveram mais oportunidades econômicas. Você já se perguntou como as tecnologias podem mudar o futuro de uma comunidade? A história de Selamat Korban demonstra o incrível poder das inovações na transformação da vida e no fomento ao crescimento. A maioria das pessoas não sabe disso, mas os piratas adoravam brincos. Essa crença peculiar vem de uma época em que os marinheiros, enfrentando longos dias no mar, buscavam qualquer vantagem para melhorar sua visão. Os piratas, em particular, acreditavam que usar brincos feitos de metais preciosos como ouro e prata poderia lhes dar poderes especiais, especialmente para afastar doenças ou melhorar a visão. Imagine um pirata destemido, com um tapa-olho em um olho e um brinco brilhante no outro. Que imagem marcante! Embora não haja evidências científicas que apoiem essa ideia, já que um ornamento brilhante não melhora realmente a visão, a superstição se tornou uma parte definidora de sua estética. Essa ideia era tão comum que influenciou as representações modernas de piratas, levando à imagem popular de indivíduos robustos usando brincos luxuosos. Então, da próxima vez que você assistir a um filme com aventuras de piratas, reserve um momento para refletir sobre a mistura de história, mitologia e moda que esses brincos representam. Os piratas podem ter sido temidos e admirados por suas ousadas escapadas, mas a escolha de suas joias conta uma história fascinante por si só. Descubra a incrível verdade sobre a radiação de Hawking. Em 1974, o famoso físico Stephen Hawking apresentou uma ideia revolucionária. Os buracos negros não são armadilhas eternas como pensávamos antes. Em vez disso, ele sugeriu que eles emitem uma forma de radiação, que agora chamamos de radiação de Hawking. Essa descoberta foi um choque, pois contradiz a crença antiga de que nada pode escapar do campo gravitacional de um buraco negro. Segundo Hawking, isso acontece por causa de efeitos quânticos na superfície do horizonte de eventos, a fronteira ao redor do buraco negro. Partículas podem aparecer e desaparecer, e às vezes uma partícula sai, enquanto outra cai no buraco negro. Com o tempo, essa radiação pode fazer com que o buraco negro perca massa gradualmente e, possivelmente, se evapore completamente. Essa ideia não só muda nossa compreensão sobre buracos negros, mas também questiona conceitos fundamentais sobre a natureza do nosso universo. Não é incrível que até os objetos mais misteriosos possam esconder segredos inesperados? Porque o geco australiano prospera nos desertos. Esse incrível animal é perfeitamente adaptado para sobreviver em condições áridas e severas. Sua pele repelente à água é uma verdadeira maravilha. Ela impede a perda de umidade, ajudando o geco a manter a água essencial, mesmo em climas secos. O segredo está nas pequenas microestruturas especializadas que compõem sua pele. Essas estruturas funcionam como um escudo, evitando a condensação e protegendo contra as temperaturas extremas do deserto. Imagine poder dançar na areia e sob o sol, sem se preocupar com a desidratação. Essa adaptação permite que o geco não apenas sobreviva, mas também prospere, encontrando comida e abrigo em lugares onde muitos outros animais não se atrevem a ir. O geco australiano também tem truques inteligentes. Por exemplo, ele consegue se camuflar no ambiente para escapar de predadores. Todas essas características únicas mostram o quão incrível a natureza é, ao ajudar os seres a se adaptarem ao seu habitat. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o geco australiano, lembre-se de como sua pele incrível o ajuda a prosperar sob o sol escaldante. Você sabia que existem perfiladores em aeroportos que tornam as viagens mais seguras?
Esses profissionais usam a psicologia para observar atentamente o comportamento dos passageiros em vários aeroportos. Ao prestar atenção em sinais não verbais, linguagem corporal e até expressões faciais, os perfiladores conseguem identificar possíveis ameaças à segurança ou ações suspeitas que poderiam passar despercebidas. Eles desempenham um papel crucial na segurança dos viajantes e na operação eficiente dos aeroportos. Imagine um aeroporto movimentado, cercado por centenas de viajantes. Os perfiladores trabalham silenciosamente, focando em cada detalhe para garantir a segurança de todos. Seu treinamento os ajuda a entender a psicologia do comportamento, permitindo identificar anomalias nas ações das pessoas. Essa habilidade é especialmente importante no mundo atual, onde a segurança é uma prioridade. Os perfiladores frequentemente colaboram com outros profissionais de segurança, compartilhando observações para tomar decisões informadas. Então, da próxima vez que você estiver em um aeroporto, lembre-se do trabalho importante e perspicaz desses perfiladores. Eles garantem a segurança de viajantes como você na agitação dos aeroportos. Prepare-se para se surpreender. Você sabia que os elefantes se comunicam através dos pés? Os elefantes são animais incríveis que mostram como a natureza os dotou de adaptações impressionantes. Esses gigantes gentis têm a habilidade única de ouvir sons e vibrações usando células sensíveis em seus pés. Imagine estar em pé no chão e sentir as vibrações sutis de sons distantes, como quando você ouve um tambor ao longe. É exatamente assim que os elefantes conseguem perceber os chamados de outros elefantes ou até mesmo o rugido de uma tempestade se aproximando. Quando eles caminham, enviam vibrações para a terra, que seus pés conseguem detectar. Essa habilidade notável permite que se comuniquem a várias milhas através das vastas paisagens que habitam. Portanto, quando um elefante ouve os passos ou chamados distintos de outro, não são apenas seus ouvidos que estão em ação. A terra sob eles compartilha uma história que viaja grandes distâncias. Além disso, essa habilidade os ajuda a ficar atentos a possíveis ameaças, como predadores à espreita. É realmente fascinante considerar a profundidade das experiências que essas magníficas criaturas têm a partir do chão que pisam. Vamos revelar a verdade sobre as canções das baleias azuis. Esses gigantes gentis do oceano, as baleias azuis, se comunicam através de canções incríveis e poderosas, que podem viajar longas distâncias debaixo d'água. Apesar de serem os maiores animais da Terra, chegando a 30 metros de comprimento, elas dependem desses sons profundos e ressonantes para encontrar parceiros e se orientar em um oceano vasto e muitas vezes escuro. As canções podem ser bastante complexas e únicas para cada baleia ou população, assim como os humanos têm diferentes sotaques. Cientistas acreditam que essas canções desempenham um papel importante em seus rituais de acasalamento, ajudando os machos a atrair fêmeas e facilitando a navegação em longas distâncias. Quando as baleias azuis se movem nas profundezas do mar, suas canções se entrelaçam com os ritmos do oceano, revelando uma conexão incrível entre a natureza e a comunicação. Portanto, da próxima vez que você pensar nessas criaturas majestosas, lembre-se de que por trás de seu tamanho imenso existe um mundo de sons e comportamentos complexos. Como essas canções maravilhosas moldam suas vidas. Você já se perguntou por que os gatos andam assim? Os gatos têm uma maneira incrível de se mover que é única. Eles usam um ritmo especial. Colocam as patas do mesmo lado ao mesmo tempo, começando pela direita e depois pela esquerda. Esse método é parecido com o jeito que camelos e girafas andam. Por que isso é importante? Esse estilo de andar ajuda os gatos a serem quase invisíveis quando se aproximam de suas presas. Seus movimentos equilibrados fazem menos barulho e permitem que se aproximem mais, facilitando um ataque surpresa. Embora esse jeito de andar possa parecer estranho para nós, ele é perfeito para um predador como o gato. Eles dependem de sua agilidade e discrição para caçar com eficiência, e esse jeito único de andar é fundamental para seu sucesso. Então, da próxima vez que você ver um gato passando graciosamente, admire a habilidade de seus passos. E se eu disser que vacinas não estão ligadas ao autismo? Esse mito começou com um estudo falso, publicado em 1998 por Andrew Wakefield, um ex-médico cujas credenciais foram posteriormente desmentidas. O estudo afirmava falsamente uma ligação entre a vacina MMR e o autismo, gerando grande medo entre os pais. Infelizmente, essa desinformação se espalhou rapidamente, fazendo com que muitos hesitassem ou recusassem vacinar seus filhos. Como resultado, estamos vendo um aumento de doenças que poderiam ser evitadas com vacinas.
colocando em risco crianças inocentes. Na verdade, especialistas em saúde pública destacam que as vacinas são essenciais para proteger não apenas as crianças individualmente, mas toda a sociedade, mantendo a imunidade coletiva. Vários estudos desde então confirmaram que não há relação de causa e efeito entre vacinas e autismo, mas a sombra dessa afirmação inicial ainda é grande. Por isso, é importante confiar na ciência comprovada e proteger nossas crianças através da vacinação. Você pode se surpreender. A náusea diminui a sensibilidade. Quando alguém sente náusea, o corpo reage não apenas com desconforto, ele pode dificultar a percepção de cheiros. Isso acontece porque a náusea provoca uma reação no cérebro que prioriza a sobrevivência, tornando o corpo menos sensível a informações sensoriais, como os aromas. Imagine tentar desfrutar de uma comida deliciosa enquanto sofre de náusea. Os cheiros tentadores, que normalmente trazem alegria, se tornam menos perceptíveis, o que piora ainda mais a experiência. Pesquisadores acreditam que essa mudança na sensibilidade pode ser um mecanismo de defesa, reduzindo a chance de consumir algo que possa piorar o estado do estômago. Isso afeta não apenas o prazer de comer, mas também a segurança, já que alguns cheiros podem sinalizar perigo, como a fumaça de um incêndio. Portanto, da próxima vez que alguém disser que está se sentindo mal, lembre-se de que o mundo deles fica um pouco menos vibrante. Você ouviu falar de Bob, o cão maravilhoso? Em 1923, um cão extraordinário chamado Bob embarcou em uma jornada que conquistou os corações das pessoas. Esse corajoso cachorro percorreu mais de 410 quilômetros de Indiana a Oregon, com o desejo de se reencontrar com sua amada família. No caminho, Bob enfrentou muitos desafios: rios perigosos, desertos imensos e paisagens nevadas. Sua incrível determinação e lealdade lhe renderam o título de Bob, o cão maravilhoso. Imagine as vistas que ele viu e as dificuldades que superou para voltar para casa. A jornada de Bob nos lembra da forte conexão entre os pets e seus donos, mostrando do que o amor e a lealdade são capazes. Hoje, a história de Bob continua a inspirar amantes de cães ao redor do mundo, provando que a verdadeira lealdade não conhece limites. Que outras histórias incríveis sobre animais existem? Difícil de acreditar, mas os camarões flecha são pequenos super-heróis. Com apenas 1 a 2 polegadas de comprimento, essas criaturas incríveis têm uma pinça especial que estala tão rápido que cria uma bolha que se move a mais de 60 milhas por hora. Quando essa bolha estoura, gera calor tão intenso quanto a superfície do Sol e cria uma poderosa onda de choque. Essa ação explosiva não é apenas para mostrar. Permite que os camarões flecha atordoem ou até mate suas presas. Essa técnica de caça fascinante destaca uma das adaptações mais incomuns da natureza no mundo animal. Imagine a surpresa dos peixes pequenos ao se depararem com um predador tão pequeno, mas poderoso. A pinça do camarão flecha não é apenas uma arma, é uma maravilha da biologia, mostrando como a evolução pode levar a estratégias de sobrevivência incríveis. Quem poderia imaginar que algo tão pequeno poderia ter uma força tão impressionante? Quando o Sol começará a se expandir? Daqui a cerca de 8 bilhões de anos, nosso Sol passará por uma transformação incrível. Ele aumentará muito de tamanho e brilho, alcançando milhares de vezes a sua luminosidade atual. Essa mudança drástica faz parte do ciclo natural de vida do Sol, à medida que envelhece e consome seu combustível. Com a expansão, o Sol pode engolir planetas próximos como Mercúrio e Vênus, causando consequências catastróficas para eles. Imagine como a Terra enfrentará um calor extremo, pois ficará muito mais próxima das camadas externas brilhantes do Sol. Esse período marcará o fim do sistema solar como o conhecemos, já que os planetas serão drasticamente alterados, ou até mesmo engolidos. Embora isso possa parecer assustador, é apenas uma parte distante da história do nosso universo, oferecendo uma visão fascinante do ciclo de vida das estrelas. O que você acha que acontecerá a seguir? Você pode se surpreender. Há vales incrivelmente secos na Antártica. Os vales secos na Antártica são alguns dos lugares mais secos do nosso planeta, com menos de 10 milímetros de precipitação por ano em algumas áreas. Para comparação, isso é menos do que em muitos desertos. A geografia única dos vales secos, com montanhas íngremes e superfícies cobertas de gelo, ajuda a reter a umidade, criando um ambiente hiperseco. Apesar da extrema aridez,
Esses vales abrigam formas de vida surpreendentes, como micro-organismos resistentes que conseguem sobreviver em condições adversas. Cientistas estão estudando esses vales para entender como a vida existe onde chove pouco, o que abre novas possibilidades para a busca de vida fora da Terra. O clima rigoroso e as paisagens deslumbrantes tornam os vales secos não apenas um milagre científico, mas também um espetáculo magnífico que atrai aventureiros e exploradores. Quem diria que tamanha secura poderia existir no coração gelado da Antártica? Podemos realmente ver uma vela a muitas milhas. Em condições ideais, em uma noite completamente escura, nossos incríveis olhos humanos podem detectar o brilho de uma vela a até 30 milhas de distância. Essa habilidade extraordinária destaca o quão sensível é nossa visão. No olho humano, existem células especiais chamadas bastonetes, que são muito eficazes em baixa luminosidade. Elas nos ajudam a ver no escuro e a captar até as fontes de luz mais fracas. Imagine que você está em um lugar isolado, sem postes de luz ou distrações, e vê uma pequena chama ao longe. Isso não é apenas um fato interessante. Mostra como nossos olhos evoluíram para nos ajudar a sobreviver em diferentes condições. Essa capacidade faz parte da nossa história, permitindo que nossos ancestrais se orientassem na escuridão e encontrassem segurança. Então, da próxima vez que você estiver em um lugar escuro, lembre-se, seus olhos estão trabalhando duro para ver mais do que você imagina. Vamos desvendar a verdade sobre o jamais vu. Esse fenômeno intrigante chama a atenção em pesquisas psicológicas, assim como o famoso déjà vu. Enquanto o déjà vu faz você sentir que já viveu algo, o jamais vu é o oposto. Você sente que está experimentando algo pela primeira vez, mesmo que seja familiar. Ambas as experiências revelam maneiras misteriosas de funcionamento do nosso cérebro, destacando como memória e percepção podem se entrelaçar. O cérebro humano é um órgão complexo, e os pesquisadores continuam a estudar não apenas o jamais vu e o déjà vu, mas também outros fenômenos mentais fascinantes, como sonhos premonitórios e visões do futuro. Compreender esses fenômenos pode nos ajudar a entender melhor como processamos memórias, reagimos a situações e nos orientamos na vida. Então, quais segredos estão escondidos em seu cérebro, esperando para serem descobertos? Muitos não conhecem a gigantesca estátua do Gundam em Tóquio. Este incrível monumento é uma réplica exata do RX-0 Unicorn Gundam, com impressionantes 19,7 metros de altura e 44 toneladas de peso. Localizada na vibrante área de Odaiba, essa estátua não é apenas uma obra de arte. Ela ganha vida com elementos móveis, incluindo a cabeça e o torso, que se movem e giram. Inaugurada em 2017, a estátua do Gundam encanta os visitantes com um deslumbrante show de luzes, recriando efeitos especiais do amado anime que conquistou fãs ao redor do mundo. Os amantes de anime vão a este lugar não só para tirar fotos, mas também para mergulhar na cultura pop japonesa. Ao anoitecer, a estátua se transforma, iluminada por luzes brilhantes que criam um espetáculo hipnotizante. Seja você um fã de anime ou apenas curioso sobre as atrações únicas do Japão, visitar essa gigantesca estátua do Gundam é uma experiência inesquecível. Você se inspirará a visitar e ver essa obra monumental de arte com seus próprios olhos. Você já se perguntou por que seu corpo desenvolve lanugo? Lanugo são pelos finos e macios que geralmente aparecem nos fetos durante o desenvolvimento no útero. No entanto, em condições extremas, como desnutrição severa ou anorexia, esses pelos podem surgir também em adultos. Por que isso acontece? Quando o corpo enfrenta a fome e falta de gordura, ele começa a conservar calor, e o lanugo cresce como uma reação natural para fornecer isolamento extra. Isso é importante, pois manter a temperatura corporal se torna prioridade quando os recursos são limitados. Esses pelos delicados ajudam a reter o calor, permitindo que órgãos vitais funcionem mesmo em tempos difíceis. Embora possa parecer incomum, o lanugo é um mecanismo de sobrevivência impressionante que mostra como nossos corpos podem se adaptar em situações adversas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre alguém lutando contra distúrbios alimentares ou fome extrema, lembre-se dessa maneira única que nossos corpos têm de tentar nos proteger. Você sabia que Marcus Garvey mudou o mundo? Nascido na Jamaica, Marcus Garvey se tornou uma voz poderosa pelos direitos dos negros em todo o mundo. Na década de 1920, ele defendia com paixão o orgulho racial e o apoio.
inspirando muitos a se orgulharem de sua herança. No entanto, suas ideias progressistas tiveram um preço. O governo do Ziwar via seu movimento como uma ameaça, o que resultou em sua polêmica deportação em 1927. Apesar disso, a visão de Garvey não desapareceu. As sementes que ele plantou continuaram a crescer, mesmo após sua saída da terra americana. Suas ideias inspiraram o movimento Rastafari e influenciaram líderes dos direitos civis, como Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Garvey incentivava as pessoas a reconhecerem seu valor e as encorajava a celebrar sua identidade com orgulho. Seu legado nos lembra que a luta pela igualdade continua e as mensagens de apoio e unidade são tão relevantes hoje quanto eram naquela época. Como podemos continuar a honrar sua visão em nossas vidas? Entender essas luzes é fundamental para todo motorista. Esses símbolos coloridos no painel servem para avisar sobre a condição e segurança do seu veículo. Luzes vermelhas, por exemplo, indicam problemas urgentes que podem colocar você em perigo, como falhas nos freios. Se você vê uma delas, é hora de parar e resolver o problema imediatamente. Por outro lado, as luzes amarelas sinalizam questões importantes, mas menos críticas, como a necessidade de trocar o óleo ou alertas sobre a pressão dos pneus. Embora não exijam parada imediata, é bom ficar atento a elas em breve. Por fim, as luzes azuis e verdes geralmente indicam questões não urgentes, como baixo nível de líquido do limpador ou faróis altos ligados. Sabendo o que cada luz significa, você poderá tomar as ações corretas e manter seu carro em boas condições por muitos anos. A dismorfofobia, ou transtorno dismórfico corporal, TDC, é um transtorno mental em que as pessoas se concentram excessivamente em supostas imperfeições na sua aparência. Essas imperfeições podem ser pequenas ou até inexistentes, mas para quem sofre, elas parecem muito grandes. Pessoas com TDC muitas vezes fazem de tudo para esconder ou corrigir esses defeitos imaginários, incluindo cuidados excessivos com a aparência, uso de maquiagem ou até cirurgias desnecessárias. Essa fixação constante pode causar muito estresse e afetar a vida cotidiana, relacionamentos e autoestima. Imagine sentir que sua aparência está sempre sendo observada, ou ter medo de que os outros notem suas supostas falhas. Embora quem sofre de TDC geralmente saiba que suas preocupações podem ser exageradas, a dor emocional que sentem é muito real. É importante entender que ajuda está disponível por meio de terapia e redes de apoio. Se você ou alguém que conhece está lidando com o TDC, buscar ajuda pode ser um passo importante para a recuperação. E se eu disser que polvos podem ser ladrões astutos? Em 2017, um mergulhador na Califórnia teve uma experiência incrível quando um polvo gigante do Pacífico decidiu levar sua câmera GoPro. Enquanto o mergulhador explorava o fascinante mundo subaquático, cheio de peixes coloridos e corais, esse inteligente molusco se aproximou, claramente interessado no brilhante gadget. Em uma reviravolta inesperada, o polvo estendeu seus longos tentáculos e puxou a câmera, como se estivesse brincando de roubar debaixo d'água. Esse encontro não só destacou a inteligência dos polvos, mas também mostrou seu comportamento brincalhão. Essas criaturas surpreendentes são conhecidas por suas habilidades de resolução de problemas e interesse inesperado por objetos humanos. Quem diria que um polvo poderia ter tanta personalidade e travessura? Então, da próxima vez que você estiver mergulhando ou fazendo snorkel, fique atento. O que um polvo pode estar tramando ao seu redor? A maioria das pessoas não sabe, mas não há celulares nos sonhos. Isso é surpreendente. Pesquisas mostram que, embora muitos de nós sonhemos com experiências clássicas como cair ou voar, dispositivos móveis raramente aparecem nesses sonhos. Por que isso acontece? A resposta está na evolução do nosso cérebro nos últimos 300 mil anos. Os celulares são uma adição recente à nossa vida e não carregam o mesmo peso emocional que experiências mais antigas. Nossos sonhos frequentemente refletem o que moldou nossa existência, como elementos da natureza e interações humanas. Como os dispositivos móveis não desempenham um papel significativo na experiência de nossos antepassados, eles não aparecem em nossos sonhos. Essa ausência destaca como nossa mente prefere temas familiares, em vez de novas tecnologias. Então, da próxima vez que você for dormir, não se surpreenda se você estiver voando pelo céu ou caindo, em vez de rolando a tela do celular. Prepare-se para se surpreender com o destino dos primeiros papas. É alarmante saber que dos primeiros 31 papas da história, 30 foram assassinados, muitos deles se tornaram mártires por sua fé.
Esses primeiros líderes da igreja cristã enfrentaram enormes perigos ao estabelecer e espalhar suas crenças em tempos turbulentos. Embora as circunstâncias exatas de algumas dessas mortes permaneçam um mistério, histórias de violência e perseguições estão frequentemente ligadas a conflitos políticos da época. O Império Romano não era amigável com os cristãos, e muitos papas se viram no centro de lutas cruéis pelo poder. Este capítulo sombrio da história do papado mostra o quão entrelaçados estão a fé e a política desde o início. Você já se perguntou como esse começo violento influenciou o futuro da igreja? O que realmente acontece quando valorizamos a educação? Esta narrativa destaca a importância da educação e dos professores em nossas vidas. Pense nisso. Nossa capacidade de entender o mundo, muitas vezes, depende do conhecimento que recebemos dos professores, que nos guiam através do labirinto do saber. Esta história mostra claramente que entender as complexidades da vida não se resume apenas a fatos e números. É também sobre crescimento e aprendizado contínuo. Ao nos dedicarmos à educação, não só adquirimos informações, mas também desenvolvemos o pensamento crítico, que nos ajuda a enfrentar desafios. Os professores desempenham um papel fundamental, inspirando a curiosidade e nos incentivando a fazer perguntas. No final, a história nos lembra que o conhecimento é uma ferramenta poderosa, moldando nosso futuro e nos permitindo tomar decisões informadas. Como podemos valorizar ainda mais o papel vital da educação em nossas vidas? Já sonhou em mudar sua vida como um detetive? Essa ideia ganha vida através da incrível jornada de pessoas que usam suas aspirações pessoais para se tornarem algo maior. Por exemplo, uma pessoa que se sentia perdida, imaginando-se como detetive, acende uma faísca de motivação. Essa transformação revela o incrível poder da imaginação e da determinação. O desejo de se tornar um detetive significa adotar qualidades como intuição, persistência e habilidade para resolver problemas. Usando essas características, nosso futuro detetive investiga casos reais, aprende com as dificuldades e gradualmente ganha confiança. Nesse processo, ele não apenas desvenda mistérios, ele descobre seu próprio potencial. Essa jornada destaca que todos podem mudar sua identidade, inspirando-se em seus sonhos e objetivos. Então, qual aspiração pessoal você poderia imaginar hoje que poderia levar à sua própria transformação? Difícil de acreditar, mas a hipersensibilidade eletromagnética existe. Essa condição faz com que algumas pessoas sintam desconforto com sinais eletrônicos comuns, como os de celulares e Wi-Fi. Imagine entrar em uma sala cheia de pessoas conversando. Enquanto todos se divertem, você sente tensão e ansiedade. Essa é a realidade para quem tem hipersensibilidade eletromagnética. Muitas vezes, elas relatam reações como dores de cabeça, fadiga ou até irritação na pele perto de dispositivos eletrônicos. É surpreendente que, embora essas sensações sejam muito reais para os afetados, pesquisas científicas sugerem que as causas podem ser mais psicológicas do que físicas. A Organização Mundial da Saúde reconhece essa condição, destacando a necessidade de mais estudos. No entanto, ainda não há uma explicação científica clara. Então, como podemos apoiar melhor aqueles que enfrentam essas sensações insuportáveis em nosso mundo cada vez mais digital? Já pensou em um nome engraçado para a produtora Blink-182? Essa icônica banda de pop punk decidiu trazer um pouco de humor ao nomear sua produtora de Poo Poo Butt Inc. Esse nome não foi escolhido à toa. Ele tinha o objetivo de alegrar as reuniões sérias com contadores, gerentes e advogados. Imagine uma sala cheia de profissionais discutindo contratos e orçamentos, quando de repente alguém menciona Poo Poo Butt Inc. Esse nome divertido quebra o gelo e cria uma atmosfera mais descontraída. Ele reflete a mistura única de humor e ousadia do Blink-182, mostrando que até nos negócios é importante encontrar alegria. A banda sempre foi conhecida por seu espírito jovem e divertido, e esse nome inusitado captura isso perfeitamente. Então, da próxima vez que você ouvir sobre eles, lembre-se de que por trás das melodias marcantes está uma banda que sabe como manter a leveza. Você consegue imaginar que o chiclete não fica no corpo por 7 anos? Ao contrário do mito popular que muitas vezes é contado às crianças, o chiclete é digerido como a maioria dos outros alimentos. Muitas pessoas acreditam que se engolir um chiclete, ele ficará no estômago por 7 anos. Essa ideia é passada de geração em geração, quase como um aviso amigável para não engolir chiclete. No entanto, seu corpo processa o chiclete da mesma forma que qualquer outro alimento.
Ele não gruda nos intestinos, em vez disso, passa pelo sistema digestivo e é eliminado. Na maioria das vezes, o chiclete é feito de uma mistura de base, adoçantes e aromatizantes, o que o torna seguro para o seu corpo. Então, se você acidentalmente engolir um pedaço, não se preocupe, ele não ficará lá por quase uma década. Apenas lembre-se de mastigar com sabedoria e aproveitar o sabor. Você consegue imaginar como uma teia se transforma em caos? Em 1995, a NASA realizou um experimento fascinante para entender como diferentes drogas afetam as teias de aranha. Cientistas deram substâncias variadas aos aracnídeos e observaram atentamente como esses pequenos seres teciam suas complexas redes. Os resultados foram surpreendentes. Sob a influência de certos compostos tóxicos, as aranhas criavam padrões caóticos e desalinhados, em vez das formas bonitas que costumam fazer. Essa pesquisa não só revelou como produtos químicos podem perturbar o comportamento natural, mas também mostrou a resiliência e adaptabilidade dos organismos vivos. Os resultados levantaram questões sobre o impacto de poluentes no comportamento animal e suas consequências mais amplas para os ecossistemas. É especialmente interessante como esse experimento inusitado uniu biologia e pesquisa espacial, mostrando conexões inesperadas entre diferentes áreas da ciência. Você sabia que Leif Erikson foi o primeiro a chegar à América do Norte? Mais de 1000 anos atrás, o viking e explorador Leif Erikson fez uma incrível viagem pelo Oceano Atlântico e desembarcou na América do Norte por volta do ano 1013 a.C., muito antes da famosa viagem de Cristóvão Colombo. Erikson chegou à atual Terra Nova, no Canadá, onde ele e sua equipe fundaram um assentamento chamado Vinland. Eles deram esse nome em homenagem às vinhas selvagens que cresciam na região, indicando que era um lugar fértil e verde. Essa descoberta antiga mostra as incríveis habilidades marítimas dos vikings, que atravessavam vastos oceanos sem tecnologia moderna. A exploração de Erikson ocorreu quase 500 anos antes da chegada de Colombo e destaca a contribuição significativa dos vikings na história das explorações. Embora as histórias sobre Colombo muitas vezes ofusquem essas viagens anteriores, é importante reconhecer a influência da viagem de Erikson, que abriu caminho para futuras explorações e ampliou os horizontes do conhecimento sobre o mundo na época. Não é incrível como a história às vezes esconde histórias tão incríveis? Você consegue imaginar que 48 estados tinham os mesmos poderes? No final da década de 1950, cada um dos 48 estados do ZEUA era representado por 2 senadores, formando um total de 96 senadores em Washington. Esse sistema garante que cada estado, independentemente do seu tamanho ou população, tenha voz no processo legislativo, que é a base da democracia americana. O Senado foi criado para equilibrar os interesses dos estados menores com os dos maiores, promovendo compromisso e cooperação. Cada senador serve um mandato de 6 anos, o que garante estabilidade e continuidade na administração. Essa estrutura única levou a dinâmicas interessantes na elaboração de leis, onde cada senador representa os interesses do seu estado, mas também considera os interesses nacionais. Mesmo hoje, essa estrutura influencia as estratégias e campanhas políticas. A representação de 48 estados por 96 senadores moldou a política do ZEUA em várias áreas, desde direitos civis até questões econômicas. Você percebe como esse sistema ainda impacta a América hoje? Porque a gravidade nos une como o amor. Assim como o amor, a gravidade é uma força poderosa que nos conecta. A gravidade, a atração entre massas, nos mantém na Terra e mantém os planetas em órbita ao redor do Sol. Essa atração terrestre é semelhante a como o amor aproxima as pessoas, destacando nossa experiência humana comum. Se pensarmos bem, tanto a gravidade quanto o amor mostram a interconexão de tudo no universo. Os átomos em seu corpo se atraem, assim como amigos e famílias se ligam pelo amor. Essas forças mostram que, seja em nível cósmico ou em nossos relacionamentos pessoais, as conexões são essenciais para a nossa existência. Na próxima vez que você sentir um impulso de amor ou olhar para as estrelas, lembre-se, assim como a gravidade nos mantém, o amor eleva nosso espírito e nos une a todos. Não é incrível como 2 forças fundamentais do universo se refletem uma na outra? Você sabia que as regras de doação de sangue mudaram em 2022?
Por mais de 30 anos, pessoas que viveram no Reino Unido entre 1980 e 1996 não podiam doar sangue no Zeutara. Essa restrição foi imposta devido a preocupações com a doença da vaca louca, que representava sérios riscos à saúde. Os EUA adotaram essas medidas para proteger a segurança dos estoques de sangue, temendo que a doença pudesse ser transmitida através do sangue doado. No entanto, graças a extensas pesquisas científicas, em maio de 2022, especialistas concluíram que o risco de transmissão da doença se tornou mínimo e controlável. Essa decisão importante abriu portas para milhares de potenciais doadores, permitindo que eles contribuíssem para o necessário estoque de sangue e ajudassem a salvar vidas. Não é incrível como a ciência e a pesquisa podem melhorar os padrões médicos? Você sabia sobre a camuflagem do peixe-gato peludo? Esse incrível ser marinho não é apenas estranho de se ver, mas também é um mestre da camuflagem. O peixe-gato peludo é coberto por filamentos macios que se parecem com pelos, dando-lhe uma aparência surpreendente, como um pequeno monstro das profundezas. Esses filamentos permitem que ele se misture ao ambiente, seja em um vibrante recife de corais ou em uma área de esponjas. Essa camuflagem astuta ajuda o peixe-gato peludo a evitar predadores e a se manter discreto em relação à sua presa, tornando-o um caçador experiente à espreita. Quando ele percebe comida por perto, pode atacar rapidamente pequenos peixes ou crustáceos. Ao contrário de muitos outros peixes, o peixe-gato peludo usa suas nadadeiras peitorais para andar pelo fundo do oceano, o que lhe confere um charme único. Habitando águas tropicais quentes, esse peixe pode ser encontrado em todo o mundo, mostrando o quão surpreendente pode ser a vida marinha. Então, da próxima vez que você explorar o oceano, preste atenção a essa criatura incrível. Quem sabe que outras maravilhas escondidas estão à sua espera? Será que Stephen Hawking pisava nos pés das pessoas? Você pode se surpreender ao saber que Stephen Hawking, o renomado físico conhecido por suas contribuições à cosmologia, tinha um lado brincalhão que chamava a atenção. Rumores diziam que Hawking usava sua cadeira de rodas para pisar nos pés de quem não gostava. Embora ele frequentemente descartasse essas histórias como fofocas, não conseguia conter o riso quando perguntavam sobre seu suposto hábito. O humor e a sagacidade de Hawking se destacavam até mesmo em discussões leves sobre seu comportamento. Essa mistura única de genialidade e brincadeira o tornou não apenas um cientista icônico, mas também uma figura querida na cultura popular. Sua capacidade de unir humor a um intelecto excepcional mostra que até as mentes mais sérias podem ter um lado leve. Então, da próxima vez que você ver alguém correndo em uma cadeira de rodas, pense em Hawking e no riso que ele inspirou. Será que era apenas um mito, ou ele realmente tinha uma natureza travessa? O que realmente está por trás das fraudes modernas? Um trabalhador do setor financeiro em Hong Kong se tornou vítima de um chocante esquema de fraude no valor de 25 milhões de dólares, que utilizou tecnologia avançada de deepfake. Neste caso alarmante, a vítima foi enganada durante uma videochamada, onde os golpistas criaram cópias digitais realistas de colegas de trabalho reais. Embora o trabalhador tivesse dúvidas sobre o e-mail de phishing inicial, as imitações convincentes durante a chamada tornaram a resistência quase impossível. A tecnologia de deepfake permite que os golpistas manipulem vídeos de forma tão eficaz que conseguem imitar pessoas reais quase perfeitamente. Este incidente destaca não apenas a crescente complexidade das fraudes, mas também a importância de permanecer vigilante e duvidar até mesmo das mensagens que parecem legítimas. À medida que as fraudes se tornam cada vez mais tecnológicas, como podemos nos proteger para não nos tornarmos as próximas vítimas? O que aconteceu quando camelos vagaram pelo deserto do Texas? No século XIX, o governo do Zilincharaxua decidiu que camelos poderiam ser ideais para transportar tropas em terrenos difíceis do Texas. Eles realizaram experimentos com esses animais únicos como parte de uma iniciativa militar, mas o projeto com camelos não atendeu às expectativas. Em vez de alcançar os objetivos propostos, os oficiais decidiram soltar os camelos. Essas criaturas majestosas não apenas desapareceram no deserto. Em 1856, tornaram-se estrelas inesperadas de uma nova tendência de entretenimento em San Antônio: lutas de camelos. As pessoas se aglomeravam para assistir a esses espetáculos incomuns, que geravam tanto entusiasmo quanto indignação na sociedade.
Embora as lutas de camelos possam parecer estranhas hoje, elas destacam um período fascinante da história americana, quando ideias não convencionais eram exploradas. Imagine uma multidão animada torcendo por camelos em vez de esportes mais tradicionais. Este capítulo inusitado nos lembra como a história pode tomar rumos inesperados, mesmo com as melhores intenções. Você consegue imaginar como era diferente a paisagem do Texas naquela época? Você consegue imaginar que o campo magnético da Terra é tão poderoso? Embora sua força seja de cerca de 50 microteslas, que parece fraca em comparação com ímãs do dia a dia, que chegam a cerca de 10 militeslas, esse campo magnético é essencial para a vida no nosso planeta. Ele atua como um escudo protetor, desviando a radiação solar prejudicial e os raios cósmicos que, de outra forma, atingiriam a Terra. Sem esse manto magnético, nossa atmosfera poderia desaparecer com o tempo, dificultando a existência da vida. Além disso, muitos animais migratórios, como aves e tartarugas marinhas, dependem do campo magnético da Terra para se orientar durante suas longas viagens. Eles sentem esses sinais magnéticos para encontrar o caminho de casa ou identificar locais de alimentação. Portanto, embora possa parecer uma força pequena, o campo magnético desempenha um papel vital na proteção do nosso planeta e na preservação da vida selvagem. Que incrível, não é? Você já se perguntou por que jogamos comida em fantasmas? Todo ano, em Gana, acontece um festival único chamado Omo, que reúne comunidades em uma celebração vibrante para expulsar espíritos malignos. Durante esse evento divertido, os participantes jogam no ar um prato especial de milho amassado, conhecido como Kei-Popoi. Esse gesto brincalhão simboliza não apenas uma zombaria da fome, mas também uma luta ativa contra inimigos invisíveis que ameaçam sua paz. Imagine pessoas rindo, dançando e espalhando Kei-Popoi, criando uma atmosfera de alegria e amizade. O festival é um lembrete do espírito comunitário e da cultura de resiliência, quando todos se reúnem para honrar suas tradições e crenças. Então, da próxima vez que você ver uma batalha de comida, lembre-se de que pode ser uma maneira poderosa de se livrar do negativo, assim como no festival Omo em Gana, e reflita sobre como diferentes culturas celebram as dificuldades da vida. O que pode ser mais legal que Pokémon? Um céu cheio de drones. Recentemente, em comemoração ao aniversário dos Pokémon, o céu noturno foi iluminado por um impressionante show com 500 drones sincronizados. Esses drones foram programados para criar figuras incríveis dos personagens favoritos dos Pokémon, unindo nossa nostalgia de infância com uma arte tecnológica impressionante. Imagine olhar para cima e ver Pikachu, Charizard e outros heróis queridos flutuando no céu. Esse espetáculo não apenas impressionou os fãs de Pokémon, mas também mostrou as incríveis conquistas na tecnologia de drones. Cada drone dançava e brilhava com luzes vibrantes, criando um espetáculo hipnotizante que trouxe um sentimento de surpresa e alegria ao público. Pessoas de todas as idades se reuniram para ver essa combinação única da cultura dos jogos e das tecnologias modernas. O evento mostrou perfeitamente como os Pokémon continuam a inspirar criatividade e conexão entre os fãs ao redor do mundo. Então, seja você um treinador experiente ou apenas curioso sobre o universo Pokémon, esse show emocionante lembrou a todos sobre as infinitas possibilidades quando a imaginação encontra a tecnologia. Qual Pokémon você gostaria de ver no céu? Você já pensou como a língua forma a cultura? A língua não é apenas uma forma de comunicação. Ela influencia profundamente a identidade cultural e as práticas. Por exemplo, o indonésio é um exemplo interessante dessa interação. Ele se desenvolveu incorporando elementos de diferentes línguas, como o malaio, o holandês, o português e as línguas locais. Essa mistura reflete a rica história da Indonésia, ligada ao comércio, à colonização e ao intercâmbio cultural. Como resultado, o indonésio não só transmite ideias, mas também incorpora diversas tradições e valores de seu povo. Por exemplo, certas palavras e expressões podem revelar atitudes culturais em relação à comunidade, ao respeito e à natureza, moldando a forma como as pessoas interagem entre si e com o mundo ao seu redor. Compreender a conexão entre língua e cultura nos ajuda a valorizar como diferentes sociedades expressam suas identidades únicas. Isso também nos leva a refletir sobre nossas próprias línguas e como elas influenciam nossos pensamentos e comportamentos. Portanto, da próxima vez que você ouvir uma nova frase ou palavra, pense nas histórias culturais que elas carregam. Você pode acreditar na estranha dieta olímpica de Usain Bolt.
Durante os Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, o lendário velocista se alimentava apenas de nuggets de frango, a única comida que considerava confortável, enquanto outros atletas planejavam cuidadosamente suas refeições para obter o melhor desempenho. Bolt contava com esse prato de fast food para treinos e competições. Apesar dessa escolha incomum, ele conquistou 3 medalhas de ouro, mostrando que às vezes o conforto é mais importante que as regras. As preferências de Bolt destacam como a alimentação pode variar entre os atletas. Alguns têm sucesso com dietas rigorosas, enquanto outros encontram seu caminho na simplicidade. Suas conquistas impressionantes nos lembram da importância de encontrar o que funciona para você, seja pratos sofisticados ou comida reconfortante. Então, da próxima vez que você pensar na sua dieta, lembre-se de Usain Bolt e seus nuggets. Qual é o seu prato favorito para o sucesso? Fato incrível sobre a ilha Palm em Dubai. Esta impressionante ilha artificial tem a forma de uma palmeira e é uma conquista de engenharia notável. Foi criada através de um cuidadoso processo de extração de areia e pedras do fundo do mar, transformando uma área do Golfo Pérsico em um emocionante paraíso urbano. Oficialmente chamada de Palm Jumeirah, a ilha se estende para o mar e oferece hotéis luxuosos, condomínios de alto padrão e belas praias que atraem turistas de todo o mundo. Construída no início dos anos 2000, a ilha demonstra o estilo único de Dubai na criação de arquitetura inovadora e projetos de recuperação de terras. Ela não apenas exibe a criatividade humana, mas também simboliza o rápido crescimento e a modernização da cidade. Imagine viver entre palmeiras com uma vista deslumbrante para o mar. Que vida incrível! Você já sonhou em visitar um lugar tão extraordinário? É verdade que na Coreia do Norte eram necessárias habilidades para tocar acordeão? Sim, você não ouviu errado. Neste país fechado, o acordeão ocupa um lugar especial na cultura e é o instrumento mais popular entre as pessoas. Pode parecer estranho, mas o governo da Coreia do Norte deu tanta importância a esse instrumento que obrigou os professores a tocá-lo. Essa exigência não se limita apenas à música. Ela visa formar a identidade nacional e o orgulho. Em festivais, é comum ver apresentações de acordeão, o que destaca seu papel importante na cultura da Coreia do Norte. Desde crianças até adultos, muitos aprendem a tocar acordeão, o que promove o espírito coletivo. Portanto, embora possamos considerar o piano ou a guitarra como os principais instrumentos da educação musical, o acordeão ocupa uma posição de destaque na Coreia do Norte, contribuindo para a essência de sua expressão artística. Interessante, não é? Difícil de acreditar, mas a temperatura atingiu 56,7 graus Celsius. Em 10 de julho de 1913, na pequena região de Furnace Creek, no Vale da Morte, Califórnia, foi registrada a temperatura mais alta já medida na Terra. Esse dia histórico se tornou um marco na história da meteorologia e ainda é frequentemente mencionado por cientistas e entusiastas do clima. O Vale da Morte, conhecido por sua paisagem árida e condições extremas, é considerado um dos lugares mais quentes do planeta. Sua geografia única, com vastas planícies, salinas e altas montanhas, contribui para essas temperaturas elevadas. Naquele dia fatídico de 1913, as condições eram perfeitas. Céu limpo, ar seco e um sol implacável criaram uma atmosfera semelhante a um forno. Até hoje, visitantes buscam esse lugar incrível, onde podem sentir o calor intenso e aprender mais sobre o clima extremo. Será que esse recorde algum dia será superado? Incrível, mas é verdade. A teoria humoral moldou a medicina. Essa ideia interessante afirmava que nosso corpo é controlado por 4 fluidos: sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Essa teoria foi a base da medicina ocidental por mais de 1000 anos. Filósofos da Grécia Antiga, como Hipócrates e Galeno, acreditavam que o equilíbrio desses fluidos determinava não apenas a saúde física, mas também as características de personalidade. Por exemplo, uma pessoa com excesso de sangue poderia parecer alegre e sociável, enquanto um excesso de bile negra poderia levar à melancolia. Embora a ciência moderna mostre que essa teoria tem falhas, sua influência ainda está presente em nossa percepção de saúde e temperamento. Mesmo com novas descobertas em anatomia e biologia, a teoria humoral continuou relevante, demonstrando a impressionante durabilidade das ideias gregas na medicina e na psicologia. Não é surpreendente como ideias que surgiram séculos atrás ainda ressoam em nosso mundo moderno? Acredite ou não, o Mar Cáspio é um lago gigante.
É um enorme corpo d'água que muitas vezes é confundido com um oceano e é o maior lago do mundo. O Mar Cáspio está localizado entre a Europa e a Ásia e cobre cerca de 371 mil quilômetros quadrados, o que o torna maior do que qualquer outro lago de água doce ou salgada. A singularidade do Mar Cáspio é que ele é completamente cercado por terra, ou seja, não há rios que levem sua água para o oceano. Em vez disso, o Mar Cáspio é classificado como uma bacia endorreica, o que significa que sua água não flui para outros lugares. Vários rios, como o Volga, desaguam nele, mas nenhum deles permite que a água saia do mar. Isso não só define seu status como lago, mas também cria um ecossistema incrível com uma flora e fauna diversificadas, incluindo peixes e esturjões, conhecidos por seu caviar. Não é incrível pensar sobre esse enorme lago com características tão interessantes? Heinz Burg foi uma figura notável no mundo da arte, conhecido por seu profundo amor pelas obras de Picasso. Recentemente, este colecionador de arte alemão, de origem judaica, faleceu aos 93 anos, deixando um legado que celebra a criatividade e a cultura. Ao longo do século XX, Heinz Burg fez uma contribuição significativa como mecenas e negociante de arte. Sua paixão pela arte ia além da coleção. Em 1996, ele generosamente doou mais de 100 obras valiosas ao Museu Berggruen, em Berlim. Esse gesto não apenas enriqueceu a coleção do museu, mas também tornou a genialidade de Picasso acessível a muitos visitantes. A história de vida de Heinz Burg nos lembra como a paixão de uma pessoa pode impactar o mundo da arte. Ao refletirmos sobre sua contribuição, não podemos deixar de nos perguntar o que as futuras gerações pensarão sobre sua incrível coleção e seu impacto duradouro na percepção da arte. Como seu legado inspirará novos artistas e colecionadores? Prepare-se para se surpreender com o rio subaquático do Mar Negro. Esse fenômeno único tem seu próprio leito e margem sob a superfície. Diferente dos rios comuns que correm na Terra, este rio subaquático é formado por uma corrente salina, densa que flui pelo fundo do oceano. A diferença de salinidade cria um efeito impressionante, permitindo que a água salgada mais pesada flua como um rio, com um caminho bem definido. Imagine um rio invisível serpenteando a mais de 67 metros de profundidade. Esse ecossistema único não só mostra as maravilhas da ciência natural, mas também abriga uma vida marinha diversificada que se adaptou a essas condições específicas. Os rios subaquáticos desafiam nossa compreensão da dinâmica do oceano e nos lembram das maravilhas ocultas que estão nos oceanos do mundo. Não é incrível como a natureza pode criar tais maravilhas bem debaixo de nossos olhos? Você pode se surpreender ao saber que, anatomicamente, o pulmão esquerdo é realmente menor que o direito. Isso acontece porque o coração está um pouco deslocado para a esquerda, ocupando o espaço que poderia ser do pulmão esquerdo. Essa estrutura ajuda a garantir que ambos os pulmões funcionem bem para a respiração, considerando o órgão vital que bombeia sangue por todo o corpo. Na verdade, o pulmão direito tem 3 lobos, enquanto o pulmão esquerdo tem apenas 2. Essa diferença pode parecer pequena, mas é importante para nossa anatomia e saúde geral. Os pulmões são essenciais para oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono, e sua estrutura única ajuda a manter o coração funcionando. Então, da próxima vez que você respirar fundo, pense na incrível colaboração entre seu coração e seus pulmões. Que maravilha é o nosso corpo! Acredite ou não, mas cuspir em gaivotas é proibido. Na Virgínia existe uma lei incomum que proíbe causar danos a essas aves, incluindo cuspes. Essa lei pode parecer estranha, mas é importante para manter a convivência pacífica entre pessoas e gaivotas. A costa da Virgínia, com suas belas praias, atrai turistas e moradores, criando um ambiente onde as gaivotas podem prosperar. Infelizmente, a interação com as pessoas às vezes leva a conflitos, quando elas tentam, acidental ou intencionalmente, prejudicar essas criaturas. Ao proibir cuspir em gaivotas, a lei destaca a necessidade de respeitar a vida selvagem. Ao proteger as gaivotas, não apenas preservamos sua dignidade, mas também contribuímos para a saúde dos nossos ecossistemas. Essas leis nos lembram que até pequenas ações podem ter um grande impacto. Então, da próxima vez que você ver uma gaivota, pense 2 vezes antes de reagir. Que outras medidas de proteção à vida selvagem podem te surpreender? Você sabia que Brad Pitt fez sabão para Clube da Luta?
Neste filme icônico, Brad Pitt e Edward Norton não apenas atuaram, mas também aprenderam a arte de fazer sabão. Esse desejo de realismo trouxe profundidade a uma das cenas mais memoráveis. O sabão tem um papel central na trama, simbolizando renascimento e consumismo, e era importante para os atores entenderem o processo de sua produção. Eles participaram de oficinas, onde aprenderam sobre a ciência da saponificação, o processo que transforma gordura em sabão. Imagine a surpresa deles ao descobrir como ingredientes simples podem criar algo tão essencial. Essa experiência prática os ajudou a oferecer uma atuação mais autêntica, demonstrando sua dedicação aos papéis de Tyler Durden e do narrador sem nome. Esse nível de preparação destaca como cineastas e atores apaixonados podem enriquecer a narrativa de maneiras inesquecíveis. Que incrível que eles se dedicaram tanto para criar algo como sabão. E se eu disser que o daltonismo influenciou as cores do Facebook? Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, tem daltonismo, o que afeta sua percepção das cores. Para ele, o azul se destaca como a cor mais brilhante e visível, tornando-se a escolha natural para a marca Facebook. Essa característica pessoal não só influenciou suas preferências, mas também mudou a identidade visual de uma das maiores redes sociais do mundo. Ao escolher o azul como a cor principal, Zuckerberg garantiu que o site fosse compreensível para um público amplo e refletisse sua visão única do mundo. O azul também simboliza confiança e segurança, o que é importante para uma plataforma que conecta milhões de pessoas. Então, da próxima vez que você rolar seu feed do Facebook, lembre-se de que esse gigante das redes sociais é parcialmente moldado pela forma como seu criador vê as cores. Porque o guepardo é mais rápido que o leopardo. Muitas pessoas podem achar que os leopardos são os grandes felinos mais rápidos, mas na verdade, o guepardo ocupa o primeiro lugar. Os guepardos podem atingir velocidades incríveis, de até 112 km por hora, em distâncias curtas, tornando-os os animais terrestres mais rápidos do planeta. Em contraste, os leopardos, que são muito ágeis, conseguem correr a uma velocidade de 56 a 64 km por hora. Mas velocidade não é tudo. Os leopardos são excelentes escaladores e preferem viver em florestas densas e áreas rochosas, onde suas habilidades de caça se destacam. Eles usam sua força e furtividade para se aproximar da presa, muitas vezes atacando com uma velocidade surpreendente, em vez de depender apenas de longas distâncias como os guepardos. Portanto, embora os leopardos não sejam os mais rápidos, suas habilidades de escalada e diversas estratégias de caça os tornam criaturas impressionantes. Qual é a forma do exoplaneta WASP-12b? Cientistas descobriram que o WASP-12b não é um exoplaneta redondo comum, sua forma é a de um ovo. Este planeta incrível orbita uma estrela distante na constelação de Auriga, a apenas 1.400 anos-luz de nós. A razão para sua forma incomum é que ele está muito perto de sua estrela, o que provoca poderosas forças de maré que esticam e deformam o planeta. A temperatura na superfície ultrapassa 2.500 graus Fahrenheit, e a atmosfera é tão quente que pode evaporar substâncias no espaço. O WASP-12b completa sua órbita em apenas 1,1 dias terrestres, o que lhe confere uma velocidade incrível, aumentando a atração da estrela. Este gigante flamejante representa um mundo único, onde as ideias tradicionais sobre as formas dos planetas são questionadas. Quem diria que um planeta poderia se parecer com um ovo alongado, em vez de uma esfera perfeita? O que mais podemos descobrir sobre as maravilhas do nosso universo? Você consegue imaginar que os dragões de Komodo comem tanto? Essas incríveis répteis podem engolir até 80% do seu peso de uma só vez. Essa habilidade impressionante se deve aos seus estômagos elásticos e mandíbulas flexíveis, que permitem que eles devorem grandes animais, como cervos e javalis. Essa característica não é apenas um truque para esses poderosos predadores, é uma adaptação inteligente para a sobrevivência. Ao consumir uma grande quantidade de comida durante a caça, eles acumulam energia para os momentos em que a comida é escassa. Imagine como isso é útil em condições severas, como nas ilhas da Indonésia, onde eles vivem. Quando outros animais podem ter dificuldade em encontrar alimento, o dragão de Komodo tem uma vantagem estratégica, permitindo que ele sobreviva em condições desafiadoras. Então, da próxima vez que você pensar em uma refeição farta, lembre-se desses gigantes lagartos e seus hábitos alimentares surpreendentes. Você vai se surpreender ao descobrir que caminhões podem ser casas.
Muitos caminhões modernos têm recursos que os tornam surpreendentemente confortáveis para viver. Alguns modelos possuem camas embutidas, bem aconchegantes para uma boa noite de sono na estrada. Imagine-se confortável em um caminhão com uma TV para entretenimento e uma geladeira cheia de seus lanches favoritos. Com os preços das moradias subindo, viver em um caminhão se torna uma alternativa atraente para quem quer economizar sem abrir mão do conforto. Essas casas móveis permitem que as pessoas viajem livremente, desfrutando de comodidades que geralmente estão em apartamentos tradicionais. É um estilo de vida que promove aventuras e flexibilidade, ideal para nômades digitais ou amantes de atividades ao ar livre. Quem não gostaria de ter uma casa que pode levá-lo às montanhas, à praia ou a qualquer lugar? Diante das mudanças no mundo e das novas tendências de moradia, não seria o caminhão a solução perfeita para uma vida acessível? Incrível, mas é verdade. As traças vampiras mordem. Esses seres interessantes que vivem em algumas partes da Ásia e da Europa Oriental têm um hábito alimentar bastante incomum. Em vez de beber néctar como seus parentes mais comuns, as traças vampiras usam pequenos ganchos especializados em suas bocas para perfurar a pele humana e sugar sangue. Embora isso possa parecer assustador, a boa notícia é que suas mordidas não são fatais. Essas traças estão apenas em busca de nutrientes essenciais, especialmente sal, que é difícil de encontrar em sua dieta natural. Essa adaptação incomum as ajuda a sobreviver em seu ambiente. É ainda mais fascinante como elas combinam beleza e estranheza. Essas traças, com suas cores vibrantes e hábitos alimentares peculiares, desafiam nossa compreensão do comportamento normal das traças. Portanto, se você algum dia estiver em seu território, é bom ficar alerta diante desses vampiros. Como a natureza cria estratégias alimentares tão únicas. Alpacas prosperam quando têm amigos por perto. Esses animais encantadores são conhecidos por sua lã macia e temperamento gentil. Mas você sabia que eles são criaturas muito sociais? Viver em pares ou em grandes grupos é importante para a saúde e felicidade deles. Quando as alpacas ficam sozinhas, podem sentir estresse significativo, o que pode levar a problemas de saúde, como depressão e imunidade baixa. Mantê-las em grupos permite que tenham uma vida natural, se comunicando através de vocalizações e criando laços com brincadeiras. Observar as interações sociais das alpacas é não só agradável, mas também essencial para o bem-estar delas. Portanto, se você planeja adicionar alpacas à sua fazenda ou comunidade, lembre-se de que é sempre melhor ter duas do que uma. A natureza alegre e social delas as torna companheiras incríveis. Assim como nós, elas prosperam com amizade e interação. É verdade que é possível cortar estradas nas montanhas. A estrada One Tunnel na China é um exemplo incrível da combinação da criatividade humana com a beleza da natureza. Esta estrada única passa diretamente pela montanha, oferecendo aos viajantes não apenas um caminho para o destino, mas também vistas deslumbrantes. Ao longo do percurso você verá altas rochas, florestas verdes e, quem sabe, até animais selvagens em seu habitat natural. A construção da estrada One Tunnel exigiu planejamento cuidadoso e habilidade dos trabalhadores, que enfrentaram os desafios de cortar a rocha dura. E a recompensa? Uma viagem inesquecível que parece uma jornada mágica pelas montanhas. Viajantes de todo o mundo vêm para experimentar essa rota única. Seja você um aventureiro ou um turista comum, a oportunidade de atravessar uma montanha é uma experiência que não pode ser perdida. Descubra o que realmente aumenta sua conta de internet. No início da era da internet, a AOL, um dos pioneiros do acesso online, cobrava dos usuários uma taxa por hora de conexão. Para maximizar os lucros, eles criaram um truque esperto. Arredondavam cada sessão para o próximo minuto completo. Isso significava que se você terminasse uma sessão em 12 minutos e 46 segundos, a AOL cobrava por 14 minutos. Imagine só, 15 segundos extras eram adicionados a cada conexão, e isso realmente se acumulava com o tempo. Embora possa parecer um detalhe pequeno, isso impactava significativamente as contas mensais de muitos usuários. As pessoas frequentemente ficavam frustradas, especialmente ao verem suas despesas aumentarem, sem entender o porquê. Essa prática mostrou como as empresas podem manipular contas de forma astuta para aumentar os lucros, gerando sentimentos mistos sobre o acesso à internet, que era ao mesmo tempo revolucionário e, em certos momentos, decepcionante. É difícil de acreditar, mas este voo percorreu mais de 3 milhões de milhas.
A incrível jornada de Irv Gordon com seu Volvo P1800 lhe rendeu um recorde mundial por ter o maior número de milhas rodadas por um único proprietário. Imagine ter feito o equivalente a cerca de 120 voltas ao mundo. Gordon, que comprou seu carro favorito em 1966, dedicou muito tempo a cuidar e manter o veículo, tratando-o como um membro precioso da família. A troca regular de óleo, a substituição de peças e a manutenção do carro em ótimo estado contribuíram para essa conquista notável. A cada milha, o P1800 se tornou não apenas um ícone automotivo, mas também um símbolo da conexão entre o carro e seu proprietário. A história de Gordon inspira amantes de carros em todo o mundo, mostrando que com paixão e dedicação, até mesmo um carro pode ser um companheiro fiel por toda a vida. Quantas aventuras você compartilhou com seu carro? Vamos explorar o fascinante mundo da abelha biônica. Imagine um pequeno robô que zune como uma abelha, mas é feito de metal e tecnologia. A abelha biônica é uma invenção inovadora, criada para ajudar em situações de emergência, quando a população natural de abelhas está diminuindo. A polinização é extremamente importante para muitas plantas, incluindo aquelas que produzem nossa comida. Com as populações de abelhas enfrentando ameaças como pesticidas, perda de habitat e mudanças climáticas, cientistas desenvolveram essa solução robótica para ajudar quando nossos amigos zumbidores estão em perigo. A abelha biônica usa sensores modernos para encontrar flores que precisam ser polinizadas, imitando os movimentos complexos de uma abelha de verdade. Ela pode ajudar a garantir a prosperidade das colheitas, contribuindo para a segurança alimentar. Com o avanço da tecnologia, inovações como a abelha biônica destacam nossa capacidade de nos adaptar e encontrar soluções para problemas ecológicos atuais. O que você acha que espera os polinizadores robóticos e como eles afetarão a agricultura? Você não vai acreditar que isso é sobre o hino Hurrita. Esta incrível obra musical é a canção mais antiga conhecida do mundo, com 3.400 anos de idade. Foi encontrada em uma tabuleta de argila na antiga Síria e acredita-se que era um hino dedicado a Nikal, a deusa dos jardins. Embora possamos apreciar as palavras, a melodia original permanece um mistério e só podemos imaginar como ela soava na antiguidade. A tabuleta contém um texto cuneiforme, que é um dos sistemas de escrita mais antigos usados pelos sumérios. Este hino nos oferece uma rara visão da vida espiritual das pessoas do passado, destacando a importância da música na adoração. Então, da próxima vez que você ouvir sua música favorita, lembre-se de que milhares de anos atrás, alguém cantava para Nikal no templo, esperando uma colheita generosa. Não é incrível como a música nos conecta através do tempo? Sim, é verdade. Os gatos têm bigodes muito sensíveis que desempenham um papel importante na percepção do espaço. Esses pelos longos e rígidos estão cheios de terminações nervosas, permitindo que eles percebam até as menores mudanças no ambiente. Quando um gato se aproxima de um espaço estreito, seus bigodes se estendem para os lados. Se eles tocam as bordas do espaço, o gato entende instintivamente que não conseguirá passar com segurança. É por isso que você pode notar seu gato hesitando antes de pular em uma caixa ou debaixo de um móvel. Os bigodes ajudam os gatos a se orientarem no espaço e funcionam como um tipo de radar, permitindo que eles avaliem distâncias e evitem obstáculos. Então, da próxima vez que seu amigo peludo explorar um novo lugar, lembre-se de que seus bigodes estão trabalhando a todo vapor. Não é à toa que eles são tão ágeis. Vamos revelar a verdade sobre o porto de Nyhavn. Este lugar encantador em Copenhague é o porto em funcionamento mais antigo do mundo. As casas coloridas ao longo da orla criam uma atmosfera como se você estivesse em um cartão postal. Fundado há muitos séculos, Nyhavn foi originalmente construído para receber navios de comércio e facilitar o comércio. Hoje, moradores e turistas desfrutam de suas vistas pitorescas enquanto passeiam pelos cais. O cenário do porto não é apenas bonito, ele tem uma rica história que reflete o desenvolvimento de Copenhague. Além de seu valor histórico, os visitantes podem encontrar cafés, boutiques e galerias de arte entre os edifícios icônicos. Explorar essa área encantadora oferece uma oportunidade de olhar para o passado, enquanto desfruta da vibrante atmosfera atual. Seja para tirar fotos incríveis ou simplesmente aproveitar o ambiente, o porto de Nyhavn é uma combinação vibrante de história e beleza. Você já planejou sua visita a este lugar mágico? E se a Macedônia do Norte mudasse a história com seu nome? Em 2018, o país, que antes era conhecido apenas como Macedônia, deu um passo ousado ao adicionar oficialmente do Norte ao seu nome.
Essa mudança não foi apenas um rebranding. Resolveu um antigo conflito com a Grécia, onde o nome Macedônia causava tensão por décadas. Ao se tornar Macedônia do Norte, o país abriu portas para melhorar suas relações diplomáticas e sua integração internacional. Essa simples mudança de nome teve um papel importante na promoção da paz na região, mostrando como algumas letras podem gerar grandes transformações. Como resultado, a Macedônia do Norte se tornou membro da OTAN e iniciou seu caminho para a adesão à União Europeia, demonstrando como a diplomacia pode mudar identidades e destinos. A saga da Macedônia do Norte destaca como resolver ofensas históricas, independentemente de sua complexidade, pode levar a um progresso significativo e à cooperação. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre uma mudança de nome, pense no peso que isso pode ter e no potencial que traz para a reconciliação e o crescimento. Na Coreia do Norte, onde muitos sofrem com a grave falta de alimentos, há relatos de que o líder Kim Jong-un recebe hambúrgueres do McDonald's diariamente em Pyongyang. Esse contraste gritante entre o luxo do poder e as dificuldades diárias dos cidadãos comuns destaca a profunda desigualdade no país. Enquanto famílias na Coreia do Norte enfrentam fome severa e acesso limitado a bens essenciais, Kim desfruta de iguarias que muitos só podem sonhar. Isso simboliza a ruptura entre o poder e as dificuldades enfrentadas pelas pessoas comuns. Essas práticas não apenas ressaltam as diferenças nas condições de vida, mas também levantam questões sobre governança e responsabilidade. Como um país pode resolver o problema da fome se seu líder prefere a entrega de fast food? Essa situação reflete um problema global mais amplo de desigualdade, levando a reflexões sobre justiça e compaixão na liderança. Você pode acreditar como Peter toca música com copos? Este talentoso músico tcheco tem um dom incomum que surpreende a todos que o ouvem. Usando apenas copos de vidro com diferentes níveis de água, ele cria melodias lindas que podem reproduzir qualquer canção que você sugerir. Imagine como um copo simples se torna um instrumento. Peter ajusta o nível de água em cada copo para mudar a altura e o tom, criando uma sinfonia de sons ao tocar os copos com os dedos. Essa apresentação emocionante frequentemente deixa o público maravilhado, enquanto ele transita de uma música para outra com incrível habilidade e estilo. Sua abordagem única à música demonstra a criatividade que pode surgir de objetos do dia a dia. Ele não apenas entretém, mas também inspira outros a ver a beleza no comum. De sucessos pop a clássicos, Peter prova que a música pode ser criada de maneiras inesperadas. Você já parou para pensar como coisas simples podem se transformar em algo extraordinário? Mergulhe no mundo de uma fragrância luxuosa que dura o dia todo. Imagine uma garrafa de 3 litros, feita de lindo vidro de Murano, criada não apenas para ser bonita, mas também para armazenar um aroma encantador. Esta fragrância única não é apenas um perfume. Ela promete experiências inesquecíveis, permanecendo na sua pele por impressionantes 12 horas. O vidro de Murano, conhecido por sua rica história e habilidade das ilhas venezianas, garante que cada garrafa seja uma obra de arte. Ao aplicar este perfume, você não está apenas usando um aroma, mas vivendo uma experiência luxuosa que transforma seu dia. Imagine entrar em uma sala e imediatamente chamar a atenção, enquanto a fragrância agradável envolve você e os que estão ao seu redor. Seja para um evento especial ou apenas para se sentir incrível todos os dias, esta fragrância traz elegância ao seu cotidiano. É como um feitiço mágico que ajuda você a se manter fresco e encantador o dia todo, pronto para se mimar com este aroma divino. O que realmente acontece quando a Amazônia respira? A floresta amazônica é uma das fontes de água mais importantes do planeta, liberando diariamente impressionantes 20 bilhões de toneladas de vapor d'água na atmosfera. Esse processo, chamado transpiração, ocorre quando as plantas absorvem água pelas raízes e a liberam no ar através de pequenos orifícios nas folhas. Essa enorme liberação de umidade não simplesmente desaparece, ela desempenha um papel crucial na manutenção dos sistemas de chuvas em toda a América do Sul. Na verdade, o vapor d'água ajuda a formar nuvens, que depois trazem chuvas para regiões que precisam desesperadamente. A saúde da Amazônia é vital não apenas para as plantas e animais que lá habitam, mas também para o nosso clima. À medida que a floresta continua enfrentando ameaças de desmatamento e mudanças climáticas, precisamos entender a importância de preservar essa maravilha natural. O que acontecerá se não a protegermos? Você sabia que os ratos podem sobreviver mais tempo sem água do que os camelos? É impressionante, mas esses pequenos seres realmente conseguem ficar mais tempo sem beber.
Embora os camelos sejam conhecidos por aguentar dias e até semanas sem água, armazenando-a em seus corpos, os ratos têm uma abordagem diferente. Esses mamíferos ágeis podem durar cerca de 2 a 3 semanas em ambientes secos, graças aos seus rins eficientes e à capacidade de extrair umidade dos alimentos. Pode-se pensar que as girafas são apenas altas e majestosas, mas elas também conseguem ficar muito tempo sem água. Na verdade, tanto os ratos quanto as girafas podem passar semanas sem beber, dependendo de suas adaptações únicas. Então, da próxima vez que você pensar em sobrevivência no deserto, lembre-se de que até os menores animais podem surpreendê-lo com sua resistência.